Olá, tudo bem? Tô aqui na minha casa nesse finalzão de feriado, né? E certas coisas que a gente acompanha na internet meio que fura a nossa bolha, né? Tem alguns canais que eu gosto bastante, tipo do Matando Matheus a Grito, que eu acho eles engraçados e tal. E eles pegam muito essas polêmicas do TikTok, né? E não só o TikTok, eu tenho a teoria que a internet e certas plataformas, certas redes viraram uma coisa muito nociva e um vale tudo absurdo, né. Aqui eu vou comentar porque, não que eu tenha procurado esse perfil e tal, mas como eu estava assistindo a live aqui, eu estava aqui de tarde um pouquinho descansando aqui entre os estudos, eu vi esse vídeo aqui, que é um vídeo de uma mãe. A história é o seguinte, pelo que eles contam aqui, então eu até peguei daqui do canal deles, eu espero que com autorização deles, né. Qualquer coisinha eu deixo marcado, eu deixo o canal, etcétera, dos créditos, né. E é assim, é uma mãe que tem uma menina, uma filha, uma criança pequena, né, e ela diz que sempre oferecia esse suco capo, né, que é acho que é um suco que eu não sei se vocês gostam, eu nem gosto, não gosto muito do sabor dele não. Mas ela oferecia, diz que a criança nunca queria, e diz que ela foi pra casa de uma tia e falou pra tia que sempre quis esse suco, só que nunca tem e tal. A mãe ficou sabendo, a mãe ficou revoltada e resolveu dar uma lição na menina, né. A lição que ela dá é uma lição pública, né, ela coloca numa plataforma como o TikTok, que, não é de agora, a gente já reparou que vários vídeos, absurdos, normalmente essa plataforma aparece com muitas histórias inventadas e tal, compartilhado em muitas partes, vídeos curtinhos para monetizar, né. A gente vive um vale tudo sem limites, né, mas eu já vi de tudo, mas eu me pergunto se o quanto que tem no TikTok que tem essa espécie de violência infantil, porque é violência, né, e é dado como uma coisa de opinião, né. Eu queria até colocar aqui meu ponto de vista, lembrando que eu não sou psicóloga, eu sou educadora, né, eu sou mãe, sim, eu sou mãe. Como todas as mães, a gente acerta, a gente erra, né. Esse caso aqui eu achei um absurdo, porque eu fui procurar, porque, vocês vão ver esse vídeo aqui, o pessoal coloca e aí tem muita gente concordando, gente discordando: "Ai, comigo meus pais faziam muito pior". E sim, né, a gente que é um pouco mais velho, a gente já sofreu vários tipos de violência, dos pais, se não violência física, violência emocional, né. Isso daí se sabe que é extremamente danoso, né. Então eu vou tocar aqui um pedacinho do vídeo, vai ter então os comentários deles e tal, e depois de repente eu até coloco o que eles colocaram, alguns comentários, pessoas concordando, um professor aqui discordando, tal, muito enfático. E depois eu vou tentar colocar para vocês o que a lei, fala sobre isso, porque na verdade que eu acho que é o que conta, né. Porque não é isso, assim, vale tudo. Você educa com agressividade e violência e acha que é meu ponto de vista, eu que sei como criar meu filho, né. E para isso existe ferramentas, inclusive de denúncia, né. Porque isso é tudo uma questão de a pessoa ter inclusive um tratamento, terapêutico, né, procurar terapia, porque às vezes a violência que você, eh, dá para o seu filho, às vezes foi uma violência que você também já teve na sua criação, né. Isso é uma suposição. Mas vamos aqui, eu vou colocar aqui e vou ficar assistindo aqui, vocês dão uma olhadinha também. Lembrando que os créditos é do canal do Matando Matheus a Grito, que eu gosto muito do casal, acho muito simpático. Vamos ver aqui juntos aqui. Espera aí. Yara, mas é Lara. Um beijo pra você, Lara. Fazendo uma correção. Aqui. Minha filha estava me fazendo passar vergonha por causa de um suco capo. E o que ela fez? Eu, 2 pontos. Eu. Qualquer evento. Eu. O que acontece? Ela não gosta daquele suco aqui em casa, não tomava, estragava. E lá na casa da tia dela, simplesmente falou que é o sonho dela tomar esse suco. Tem uma música no fundo, né? Fiquei com medo agora, acabei de ouvir. E eu não compro as coisas pra ela. A geladeira daqui de casa fosse igual a geladeira da tia dela. Porque não tinha aquele suco, aquele monte de coisa. Sendo que aqui em casa, a gente compra e ela não toma. Conversei com ela pra ela refletir sobre a vida, pra ela refletir
Pra ela refletir sobre a vida, mas não apenas conversou. Refletir sobre a vida. E se é o sonho dela, eu tô realizando o sonho dela. Eu vou mostrar pra vocês o sonho dela realizado. Não é pra ficar derramando. Gente, a quantidade de suco que a mulher comprou. Gastou dinheiro pra punir a menina. Mas por que essa raiva por conta da história da menina? Não, ela gastou dinheiro não só pra punir a menina, ela gastou dinheiro pra colocar na internet, viralizar com isso, e monetizar com essa espécie de conteúdo, né? Eu fui ver o perfil dela, por exemplo, agora tá com 55 mil seguidores, né? Que falou que não tomava suco capo, que não tinha suco capo em casa? Será que é rivalidade entre irmãs? É. Rivalidade entre irmãs? Nossa, parece ser uma coisa muito mais internalizada da mãe do que da criança, porque criança fala umas bobeiras mesmo e tipo... Gente, precisava Sei. disso tudo. Não, e eu vi muita gente falando, tem que ser assim mesmo, ninguém nunca assistiu Matilda. Eu sou uma ótima mãe, então vou realizar o sonho dela. Gente, que horror. Criando trauma. E assim, como eu censurei a cara da menina, não dá pra ver, mas a menina, gente, está em lágrimas. Aqui, na verdade, já tá começando, né? Mas no final a menina está chorando. E sabe o que me lembra um pouco esse negócio de ao sonho? Pessoa que não saiu do trauma. A família sempre insistiu, os Vai tomar? Tá chorando? Tá passando mal? Eu obedecer. E a vergonha que me faz? Tô parado. Pois é. Tá o quê? Eu não tô aguentando. Tá não? Ai, Vai gente. tadinha. Vai mentir ainda? Vai não, né? Agora você vai fazer sabe o quê? Você vai tomar um banho. Tá? Pra você tomar o seu remédio e se deitar. Entendeu, Luna? Ai, gente. Tadinha. Tá vendo? Vocês... É isso, né? Então é um vídeo que eu adiantei um pouquinho, já tinha assistido algumas vezes e tem de pessoas comentando e tal, algumas pessoas falando assim, eu concordo, eu discordo e tal. Eu acho que não é questão de concordo ou discordo aqui não, hein? Vamos ver aqui esse corte aqui que ele colocou também, que tem esse professor aqui. Pessoas dando seu parecer, gente discordando. Já que vocês E gente concordando também. Não teve só uma opinião, não, tá? Como, por exemplo, o professor Luiz. Já que vocês se preocupam tanto com a presença da criança e do adolescente aqui na internet, vamos fazer uma reflexão aqui. Peraí. Já que vocês se preocupam tanto com a presença da criança e do adolescente aqui na internet, Eu usei aqui também esse corte deles, porque eles deram o trabalho de borrar o rosto da criança, né? Eu acho isso importante, né? Porque não vai a gente criticar e a gente também expor, né? vamos fazer uma reflexão aqui. A gente problematiza um vídeo claramente expondo uma criança de forma violenta. Aí a resposta é, entre aspas, essa criança vai odiar a mãe. Ninguém falou isso. Ela sabendo do vídeo, 2 pontos. Daí é ela e a criança feliz porque o vídeo viralizou. Pra quem não sabe, o sonho dela é ser famosa. Eu não me sinto mal que isso seja educado. Ah lá, tá vendo, ó? Essa era A legenda original. Pra quem não sabe, o sonho dela é ser famosa. E eu não me sinto mal que isso seja educando ela. Ai, gente, credo. Sonho da criança Credo. ser humilhada Eu, hein? publicamente. Famosa pelo pior motivo. E aí entra a coisa também, porque como é uma criança e o vídeo viralizou, a criança pode virar chacota por causa disso também, né? Vai ser pra sempre a menina lá da escolinha que, lá, a menina foi Do obrigada a tomar o suco-capo. suco-capo. Educando ela. Há 4 dias a gente estava mergulhado na problematização das redes sociais por conta de adolescência. Não é possível que a gente não enxergue o problema disso. Lembra quando todo mundo fez vídeo a respeito da Duda? Que a Duda queria ficar famosa aqui na internet? É claro que se você mostrar um vídeo para uma criança onde ela participa e que tá com milhões de visualizações, com milhões de likes, é claro que a criança vai adorar isso. Porque nós, adultos, incentivamos as crianças a participar das redes sociais, a participar dessa vida virtual. Assim como nós, adultos, também queremos participar disso, né? Olha, tem um comentário aqui no chat. Minha mãe fez isso comigo. Eu fiz quem conseguiu chegar a um consenso. Ou as pessoas estão do lado da mãe 100%, ou estão contra esse tipo de educação. Minha mãe fez pior e não odeio ela. Vocês estão confundindo educação positiva com fazer todas as vontades da criança. Já que vocês, a mãe também... Gerações antigas tem uma coisa dessa, de ficar falando Coisa, né? Eu não pelo... Nesse dia eu percebi que eu não podia inventar mentira dos outros. Porque se a minha mãe, que é minha mãe, fez isso comigo, imagina se eu ficasse inventando mentira de gente que não ia ter amor por mim. Gente, vocês estão cheios de tempo. Não, mas sinceramente, gente. olha só, deixa eu falar uma coisa. Mas os pais... É tal negócio, opinião, né? Minha opinião, a minha opinião. Então, vamos fazer o seguinte, vamos em vez de ficar nesse diz que me diz, eu concordo, minha mãe me batia mais, minha mãe
sei lá, me chicoteava, bababá, eu acho certo, eu acho errado. Vamos ver o que a lei diz relacionado a isso daqui. Deixa eu fechar aqui. Vou ler com vocês aqui, tá? Essa é uma lei que não é de agora, tá? É uma lei de 2014. Tá? Tô aqui vendo aqui, atualiza. Já é uma lei antiga, é uma lei que já tem mais de 10 anos. Vamos lá. Aqui, ó. A lei número 13.010, de 26 de junho de 2014, altera a lei 8.069, de 13 de julho de 1990, do ECA, para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. E também altera a lei 9.394, de 20 de dezembro de 96. O que diz a lei? Artigo 1. Inciso 1º. A lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, do ECA, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 18A, 18B e 70A. Artigo 18A. A criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então, aqui, né, na interpretação não deixa muita margem, né? É parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com uso da força física pela criança ou adolescente que resulte em a. Sofrimento físico ou lesão, tratamento cruel ou degradante, conduta de forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Aqui eu quero até aproveitar esse momento aqui para falar justamente sobre essa questão, né? De ridicularização. Isso daí, quando você posta a imagem da criança, que é uma coisa que é proibida por lei, até onde eu sei, né? Você, inclusive as plataformas como o YouTube, né? O TikTok, na verdade, é uma das redes, assim, pelo que eu entendi, que comete muitos abusos nesse sentido, né? Mas no YouTube você não pode ficar colocando imagens de crianças. Você tem que, inclusive, avisar no vídeo. Quando você vai fazer publicação, se tiver imagens de criança, você tem que avisar na descrição do vídeo. Aqui é colocado essas questões, né? Continuando aqui, vamos ver aqui. Espera aí. Só para poder falar o que diz a lei. Não é nem eu acho, eu desacho ou deixo de achar, que é a lei. Aqui, artigo 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças, de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. 1. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 3. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 4. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. 5. Advertência. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo estão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras medidas legais. Então, é uma coisa que eu queria trazer aqui, né, para essa discussão, né, compartilhando. Eu não gosto de gravar muito esses vídeos, mas eu acho que é importante, porque as pessoas, né, e a internet tem esse negócio de, eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo. Mas eu penso que aqui com questões de exposição da criança e tal, não tem nem o diz que me diz, não tem essa. Você tem que fazer o que a lei manda. Se você que é mãe, né, como eu também sou, agora eu sou mãe de um jovem já adulto, né? Mas você expõe a criança à humilhação pública, ao escrutínio público, né? Que é esse negócio de você chegar e falar assim, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Tem outro vídeo que eu vi dela, ela falando assim, referente ao vídeo desse homem que comentou sobre o vídeo dela. Não querem que eu eduque a minha filha como eu quiser.
Pois é, eu lamento, te apresento a questões legais, né? Que você não pode fazer o que você quiser. O nome dessa lei aqui, que esse foi atualizada do ECA, tá aqui. Ah, tá pronto. O nome da lei aqui, ó, é Menino Bernardo e Henri Borel. Esses dois casos aí são casos de crime que foram, não é o caso, creio, né, dessa criança, né, obviamente, mas são crimes que foram ampliando, né, essa questão de você pegar e, vamos expor a criança, olha só o que esse menino tá fazendo, né, e tal, e são histórias de violência extrema, né. Agora aqui eu queria só trazer aqui rapidamente aqui uma matéria que eu acho interessante, só para a gente poder tentar racionalizar essa questão aqui, né. Aqui você vê que eu acesso a página aqui, que é o guiainfantil.com, né. Vamos dar aqui os créditos, né. Aqui é a Maria José Roldan, né, que é mestre em educação especial, pedagogia terapêutica. Ela explica aqui, por que não se deve humilhar uma criança? A humilhação é uma forma de ferir a dignidade de uma pessoa, de destruí-la e quase pisoteá-la. Em que beneficiaria humilhar uma criança, fosse em público ou privado? Eu já te adianto, em nada. A humilhação, seja pública ou privada, é uma estratégia que não é nova, mas que muitos pais, infelizmente, empregam para tentar disciplinar os seus filhos e atualmente muitos estão fazendo isso em público, aproveitando inclusive as redes sociais. É o caso aqui, né? Uma forma triste e aviltante de educar as crianças, que necessitam de um bom exemplo e não de uma humilhação. Aqui se pergunta, por que nunca se deve usar humilhação em crianças? As crianças que têm pais que usam da humilhação e da vergonha nos filhos como ferramentas para educá-las serão mais propensas a utilizar estratégias similares com outras crianças. Vocês estão entendendo? Assim que os pais humilham seus filhos em particular, em público ou pela internet, o que estão ensinando aos seus filhos? As crianças estarão aprendendo boas formas de agir? Obviamente não. Humilhar as crianças em público ou em particular é como quando as crianças são vítimas de abuso e intimidação escolar, bullying. A sensação de indefesa e de pouca dignidade é a mesma. Realmente tem pais que façam as crianças sofrerem desse modo? Sim, né? Aqui é uma pergunta, eu digo que sim, né? Estamos com um exemplo aqui, né? É uma espécie de bullying, né? Por mais que a pessoa queira colocar em conta a educação, né? Aqui diz no próximo texto, aqui no parágrafo, a humilhação e a vergonha têm consequências muito graves nas crianças. A humilhação e a vergonha sempre trarão consequências graves e negativas nas crianças e por isso nunca devem ser utilizadas. Você, como adulto, gostaria que te humilhassem na sua família ou no trabalho para te ensinar a fazer melhor as coisas? Então, a resposta é a mesma para crianças. Vejamos algumas consequências. A humilhação na internet é uma humilhação que pode alcançar a muitas pessoas em questão de minutos. Acaba sendo uma atitude que poderá durar para sempre. Vamos lembrar, né, gente? Tudo que fica aí na internet pode durar para sempre. Óbvio, né? O dano à reputação de uma criança pode ser feito somente em um clique em cima de uma foto. Para que as crianças cresçam saudáveis e felizes, elas deverão confiar nos seus pais. E a confiança é a base da segurança psicológica. Se os pais humilham seus filhos, é uma grave violação de confiança, uma inegável ferida emocional e um vínculo quebrado com a criança. Os efeitos psicológicos da vergonha e da humilhação incluem uma diminuição de autoestima e do sentido de dignidade, da autoeficácia, e inclusive podem levar a depressão, ansiedade e estresse muito alto. Aqui continuando. O que pode haver de pior do que não poder confiar nos seus próprios pais? Você deve saber que a criação baseada no poder não funciona a longo prazo. E a melhor forma de criação é aquela em que todos os membros da família agem como uma equipe para resolver os problemas. Os pais devem respeitar seus filhos, impor-lhes limites e normas, mas jamais recorrer à violência psíquica de humilhação ou da vergonha.
As crianças merecem respeito, dignidade e de ter a oportunidade de ter bons modelos adultos com quem aprender e se desenvolver adequadamente para poder se converter em adultos de sucesso. Aqui, né, é bom colocar aqui essa questão, né, que, claro, a gente, ser humano, a gente é suscetível a toda espécie de nervosismo, de frustração, né? É por isso que eu acho que isso daí é uma questão, que é uma questão muito mais de procurar auxílio psicológico mesmo, né? Porque você vê, né, que a confiança dos pais é uma coisa preciosa, né? E, claro, a gente vive frustrado, irritado, tenta dar o melhor para os nossos filhos, mas a gente não pode descarregar nossas frustrações, a nossa raiva, a nossa própria humilhação, já que me parece que é uma história que ela talvez se sentisse humilhada por essa mentira, numa criança, porque criança mente, né? Criança mente, criança inventa, criança faz de tudo, só que nós somos adultos, né? E eles não são, eles não têm maturidade para entender, às vezes, a consequência dos atos deles. Não à toa que existe o ECA. Então, eu acho que é legal a gente pegar essas histórias, né? Eu sei que tem muita gente boa que me segue aqui, que não tem essa espécie de comportamento, né? Mas eu sempre gosto de falar que eu sempre me surpreendo quando eu vejo essa espécie de coisa baseada em opinião. Ai, minha mãe me batia muito. Ai, meu pai me batia muito. Ah, me bater me fez ser uma pessoa decente. Não, não faz. Faz com que você, na verdade, não confie nas pessoas. Os pais são pessoas importantíssimas na criação, né, dos filhos. Então, se eles não podem confiar nos pais, eles vão confiar em quem? Em estranhos, né? Então, a quebra desse vínculo é muito importante, né? Então, queria só deixar isso aqui porque realmente eu fiquei um pouco chocada, né? Porque, como eu disse e repito, o TikTok é essa coisa, né? A gente inventando história, que cliente pediu tal coisa, cliente pediu não sei o quê. E tem muita mentira, tem muita invenção. Mas expor crianças, entendeu? Como ela está expondo ali. E depois ainda ficar esse mar de opiniões de gente concordando. Tem gente discordando de maneira muito efusiva também. Encarecidamente discordando. Mas eu acho que não é a questão de você, como eu falei aí, não é a questão de você, o que eu acho, o que eu deixo de achar. Sim, o que a lei fala. Se você você escuta ou você verifica que tem uma criança sofrendo espécie de humilhação ou essa espécie de violência, a gente precisa denunciar. Tanto quanto você denuncia violência contra a mulher, maus tratos contra as crianças, contra animais. Então é importante a gente denunciar. Se a gente não denuncia, a gente também é conivente. Então, aqui a gente tem um momento que eu acho um pouco triste, né? E tal, que mais um deles, né? Essa internet que tá virando um tremendo vale tudo de gente que acha que é ok, né? Expor a criança, né? Tem gente que vive muito fazendo isso, viu? Faz vídeos expondo seus filhos, né? Tem grandes influencers que fazem isso, né? Não vou falar os nomes aqui, mas vocês devem saber quem são, né? Expõem suas crianças, né? Então tem conteúdos altamente monetizados. Então eu acho que isso é uma bola de neve, sabe? Isso é uma coisa que só vai piorar, né? Espero que essa mãe ela consiga colocar a mão na consciência. E talvez até exclua esse vídeo, ela deixou lá no fixado, né? Talvez exclua esse vídeo, né? E ela repense, né, a maneira como ela se relaciona com a internet, com sua criança, que ela está criando, sua menina. E que as coisas mais para frente, até quem sabe, né? Talvez ela procure ajuda, né? Talvez ajudasse isso daí pra gente poder aprendendo a lidar com as nossas frustrações, a gente consiga ser pais melhores, né? É isso, gente. Abraço. Se cuidem.